Em pleno deserto de Nevada, existe um lugar que, por décadas, oficialmente não existia, mas que aparecia em boatos, fotos borradas e relatos sussurrados por pilotos, moradores e gente que jurava ter visto luzes onde nenhum avião deveria estar. A Área 51 nasceu como uma base perdida no nada, cercada por montanhas secas e horizonte vazio, justamente porque ali o segredo era mais importante do que qualquer bandeira tremulando em mastro oficial. Dentro daquele perímetro cercado por cercas, sensores e avisos de entrada proibida, o mundo viu nascer aviões que pareciam impossíveis para a época, máquinas que cruzavam o céu sem serem detectadas por radares comuns. Cada rastro estranho no céu, cada luz que mudava de direção rápido demais, cada som grave vindo do alto alimentou uma dúvida que atravessou fronteiras. Onde acaba a tecnologia humana e onde começaria algo que ninguém consegue explicar direito? Enquanto isso, o governo negava, desviava o assunto, escondia relatórios e deixava que o silêncio fizesse o trabalho mais eficiente do que qualquer comunicado oficial, criando terreno fértil para teorias de todos os tipos. Ali, no meio de um deserto aparentemente morto, satélites espiavam pistas secretas, hangares camuflados e sombras de aeronaves estranhas, enquanto curiosos estacionavam carros em mirantes improvisados, tentando arrancar da noite alguma pista concreta. A Área 51 virou sinônimo de mistério moderno, um ponto no mapa onde se cruzam Guerra Fria, tecnologia experimental, paranoia militar e o fascínio humano por qualquer coisa que pareça vir de fora. Só que, quando você começa a juntar documentos desclassificados, relatos de engenheiros, pilotos e imagens de alta resolução, a história fica muito mais complexa do que o clichê de discos voadores pousando em segredo. Neste documentário, você vai atravessar a poeira de Nevada, entrar nos bastidores dos projetos mais secretos do século passado e entender por que a Área 51 é menos sobre extraterrestres e mais sobre o limite que um país aceita cruzar em nome do poder. Fique até o fim, porque quando você enxergar o que realmente acontece por trás daquela cerca, vai perceber que o maior mistério da Área 51 não é o que ela esconde, mas o que ela revela sobre nós. Quando alguém fala em Área 51, muita gente pensa imediatamente em discos voadores, corpos estranhos em macas metálicas e arquivos trancados em cofres sem janelas, como se o deserto de Nevada fosse o centro oficial de tudo o que é inexplicável no planeta. Mas, por trás das teorias mais exageradas, existe uma história real, muito mais perigosa e muito mais séria, envolvendo tecnologia secreta, espionagem e decisões tomadas longe de qualquer voto. Nesta introdução, você vai deixar de lado o folclore de internet para olhar a Área 51. Como ela é de fato. Um laboratório a céu aberto onde aviões invisíveis ao radar, sensores experimentais e sistemas de guerra foram testados em silêncio, enquanto o mundo lá fora seguia a vida sem saber que o céu estava mudando. O que parecia ficção científica era, na verdade, investimento pesado em poder aéreo. A cada década, aquela base que não existia ganhou novas pistas, novos hangares e novos projetos, alimentando o mistério com uma arma simples e eficiente: o silêncio oficial. Onde não há explicação, a imaginação ocupa o espaço, e poucas coisas vendem tanto quanto a combinação de segredo militar e possibilidade de algo não humano. Ao longo deste documentário, você vai ver como o deserto de Nevada se tornou o símbolo máximo dos limites éticos da corrida tecnológica, do impacto da Guerra Fria e do medo de ficar para trás em qualquer disputa estratégica. Vamos cruzar arquivos desclassificados, relatos de quem trabalhou lá dentro e imagens que, por muito tempo, ninguém admitia serem reais. Se esse tipo de investigação te prende, já se inscreve no canal agora, ativa o sino e deixa o seu like, porque isso mostra para o algoritmo que ainda existe público para documentários que não tratam você como ingênuo. Aqui, a gente não repete lenda, desmonta mito, mostra contexto e te entrega uma história que faz sentido. E comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo este vídeo, para a gente ver até onde o nome Área 51 chegou e como pessoas tão distantes desse pedaço de deserto acabam ligadas pelo mesmo mistério. Agora, respira fundo, aumenta o volume e vem atravessar comigo a cerca invisível do lugar mais comentado e menos conhecido dos Estados Unidos. Muito antes de virar lenda de internet,
a Área 51. Começou com um problema bem terrestre. Como testar aviões tão secretos que nem aliados poderiam vê-los cruzando o céu. No auge da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética desconfiavam de cada movimento um do outro, qualquer vantagem no ar podia significar diferença entre ataque surpresa e tempo para reagir. Foi nesse clima de medo calculado que engenheiros e militares vasculharam o mapa em busca de um lugar quase invisível, isolado, cercado por montanhas e com céu limpo a maior parte do ano. Eles encontraram um lago seco perdido em Nevada, o Groom Lake, um traço claro no meio do nada, longe de cidades, longe de rotas comerciais. Perfeito para construir pistas que o mundo não veria de perto. Ali, em pouco tempo, surgiram as primeiras estruturas discretas. Pista, hangares baixos, alojamentos, tudo pensado para ser visto de longe como só mais um recorte de deserto militarizado. O primeiro grande morador daquele segredo foi o U-2, avião espião capaz de voar tão alto que, na época, parecia praticamente inalcançável, fotografando territórios inteiros sem ser derrubado. Cada voo de teste saindo dali era uma mistura de engenharia de ponta, risco de desastre diplomático e uma certeza: se algo desse errado, o governo negaria até o último segundo. Com o sucesso do U-2, a base ganhou um novo status dentro dos círculos de poder. Deixava de ser apenas um campo de testes e se tornava laboratório central de tudo que não podia aparecer em relatórios públicos. As montanhas ao redor viraram parede natural, as cercas ganharam avisos mais duros, e a ideia de que ali existia algo diferente começou a vazar, aos poucos, para quem morava nas cidades vizinhas. Sem placa com nome, sem visita guiada, sem foto oficial, a Área 51 nascia como um lugar onde o segredo não era detalhe. Era o próprio objetivo de existência daquela base perdida no mapa. Depois do U-2, a Área 51 não desacelerou. Ela pisou ainda mais fundo no acelerador do segredo, recebendo projetos que fariam qualquer observador comum jurar que estava vendo algo que não pertencia a este planeta. O mais famoso deles foi o AA-12, e depois seu parente mais conhecido, o SR-71, aviões negros, finos e afiados, que cortavam o céu a velocidades tão absurdas que, para quem olhava de baixo, pareciam apenas um risco luminoso fugindo do horizonte. Esses aviões voavam tão alto e tão rápido que praticamente atravessavam países inteiros antes que os radares inimigos conseguissem reagir, transformando o próprio tempo em arma estratégica. Os testes desses monstros aconteciam justamente ali, em Nevada, em noites e madrugadas em que o céu explodia em sons graves, trilhas estranhas e luzes que mudavam de direção numa velocidade que nenhum avião comercial conseguiria imitar. Para o morador que olhava da estrada, era natural pensar em naves ou em algo incompreensível, porque ninguém falava oficialmente sobre ligas metálicas novas, motores exóticos e formas criadas para enganar radar. Cada voo de teste tinha margem mínima para erro. Um acidente não seria apenas uma tragédia de engenharia, seria um escândalo político internacional, capaz de revelar ao mundo o que estava sendo construído no silêncio. Por isso, pilotos eram treinados até o limite, vivendo entre o anonimato oficial e a responsabilidade de levar, sozinhos, uma tecnologia que valia mais do que muitas cidades inteiras. Em volta, radares de teste, sensores de calor e câmeras capturavam cada detalhe de cada voo, ajustando ângulos, superfícies e sistemas para que aqueles aviões ficassem cada vez mais difíceis de ver e de derrubar. Aos poucos, o que a população chamava de luz estranha no céu ia se transformando em relatórios técnicos, manuais secretos e novas gerações de aeronaves que mudariam a forma como a guerra seria travada. Enquanto isso, a fama da Área 51 crescia do lado de fora da cerca, alimentada justamente pelos rastros desses aviões que, para quem não tinha contexto, pareciam a prova perfeita de que alguma coisa não humana estava em ação no deserto de Nevada, enquanto engenheiros e militares viam apenas metal, combustível e aerodinâmica avançada. Quem morava fora da cerca via algo completamente diferente riscando o céu de Nevada. Para o olhar de um caminhoneiro na estrada ou de alguém parado no posto de gasolina à noite, aquelas luzes que surgiam do nada, aceleravam em silêncio e sumiam em segundos pareciam qualquer coisa, menos avião conhecido. Ninguém falava em ligas especiais, motores experimentais ou voo em altitudes extremas. Falava-se em coisas estranhas,
em pontos brilhando, em movimentos impossíveis, acima das montanhas escuras. Conforme os relatos se repetiam, jornais locais começaram a registrar essas histórias em pequenas notas. E, com o tempo, programas de rádio dedicaram noites inteiras a ouvir testemunhas descrevendo o que juravam ter visto. Para cada explicação técnica que ficava trancada em relatório classificado, surgiam 10 teorias do lado de fora, e a palavra OVNI começou a grudar em tudo que saía daquela direção do deserto. A ironia é que, em muitos casos, os objetos voadores eram mesmo não identificados para quase todo mundo, menos para o punhado de pessoas autorizadas a circular pelos hangares da Área 51. O governo, em vez de esclarecer, escolheu o silêncio, deixando que a confusão servisse como cortina perfeita. Quanto mais se falava em alienígena, menos se falava em tecnologia militar décadas à frente do resto do mundo. Em reuniões fechadas, documentos citavam riscos de espionagem soviética. Mas, do lado de fora, o público discutia discos metálicos, criaturas exóticas e supostos resgates de naves caídas. A soma de céu escuro, voos secretos, negação oficial e imaginação humana criou algo novo. Não apenas uma base militar, mas um mito global que atravessou fronteiras, línguas e gerações. Assim, sem campanha de marketing, sem placa, sem site, a Área 51 passou de ponto apagado no mapa a sinônimo mundial de mistério, alimentado justamente pela colisão entre tecnologia real e silêncio absoluto, enquanto o mito da Área 51 crescia do lado de fora da cerca. Do lado de dentro, uma outra história era escrita em silêncio, linha por linha, em relatórios marcados com carimbos vermelhos que diziam a mesma coisa. Você não deveria estar lendo isto. Durante décadas, cada teste, cada falha e cada avanço tecnológico viravam páginas e mais páginas de documentação técnica, guardadas em arquivos trancados onde só um número muito pequeno de pessoas tinha autorização para entrar. Em muitos desses papéis, não havia nada de extraterrestre, apenas termos frios como assinatura de radar, altitude operacional e capacidade de penetração em território hostil, traduzindo em linguagem burocrática aquilo que muita gente lá fora chamava de nave alienígena. Mas, à medida que o tempo passou e alguns programas ficaram obsoletos, uma parte desses documentos começou a ser desclassificada, revelando oficialmente algo que conspiradores repetiam há anos. A Área 51 existia, sempre existiu, e foi palco de testes que empurraram os limites da tecnologia humana. O curioso é que os papéis desclassificados não apagaram o mistério. Eles apenas trocaram algumas perguntas antigas por dúvidas novas, mostrando partes do quebra-cabeça e deixando peças-chave cobertas por tarjas escuras. Para quem esperava encontrar confissão sobre discos voadores, o choque foi perceber que a realidade dos projetos U-2, A-12, SR-7-TEC-1 e de tecnologias furtivas já era, por si só, mais impressionante do que muitas histórias inventadas. Em audiências públicas discretas, oficiais aposentados admitiram o óbvio. Sim, houve testes secretos. Sim, aviões que ninguém podia ver cruzaram aquele céu por anos. E sim, a negação oficial ajudou a alimentar teorias que saíram totalmente de controle. Ao mesmo tempo, nenhum documento liberado contou a história completa, deixando claro que, se uma parte do passado foi aberta, o presente e o futuro da base continuavam enterrados sob camadas de classificação ainda mais rígidas. Entre aquilo que hoje é admitido e aquilo que permanece bloqueado, a Área 51 se mantém num meio-termo desconfortável. Não é mais um fantasma, mas também não é um livro aberto. E esse espaço cinza é o terreno perfeito para novas teorias nascerem. Cada página que sai da escuridão dos cofres oficiais reforça uma verdade incômoda. O maior segredo talvez não seja o que se faz lá dentro, mas até onde um governo está disposto a ir para decidir o que o seu povo pode ou não pode saber. Depois de entender o passado da Área 51, surge a pergunta que incomoda muita gente. O que, exatamente, continua acontecendo hoje atrás daquela cerca vigiada, longe de câmeras e longe de qualquer olhar não autorizado? A resposta completa ninguém fora do círculo restrito possui. Mas pistas existem em imagens de satélite recentes, contratos militares discretos e declarações cuidadosas sobre instalações de teste em Nevada, feitas em documentos oficiais.
As pistas ficaram mais longas. Novos hangares surgiram. Estruturas diferentes apareceram no mapa, sugerindo que o deserto continua sendo palco de tecnologias que ainda não têm nome conhecido pelo público. Especialistas em defesa apostam que ali se testam drones de última geração, sistemas de guerra eletrônica, armas capazes de cegar radares inimigos e talvez até protótipos de aeronaves que dispensam pilotos humanos. Ao mesmo tempo, a evolução da vigilância global obriga a base a viver uma nova contradição. Ela foi feita para ser invisível, mas hoje é analisada em alta resolução por qualquer pessoa com conexão à internet. Em resposta, muito do segredo migrou do concreto para o código, menos sobre o que se vê em hangares, mais sobre softwares, comunicações, redes, algoritmos escondidos em servidores sem placa de identificação. Ainda assim, o simbolismo daquela área específica continua valendo. Testar algo em Nevada é quase carimbar que o projeto está num nível de sensibilidade em que o erro não pode virar manchete. Para a população, restam o silêncio oficial, algumas aparições esporádicas em relatórios e a velha combinação de luzes estranhas, ruídos distantes e movimentos que os radares civis não explicam bem. Entre o que a tecnologia militar permite e o que a ética aceitável deveria impor, a Área 51 segue atuando como linha tênue, onde se experimenta hoje o que pode definir as guerras de amanhã. No fim, o deserto de Nevada continua sendo espelho de uma escolha. Quanto de poder um país está disposto a concentrar nas sombras, confiando que o resto do mundo jamais verá o quadro completo do que foi construído ali. Se você chegou até aqui, atravessou comigo a poeira de Nevada, entrou em hangares que nunca aparecem em fotos oficiais e leu, nas entrelinhas, documentos que durante décadas não existiam nem mesmo para quem pagava por eles com impostos e confiança. Hoje, a Área 51 não é mais um simples ponto apagado no mapa. É o espelho de como o poder prefere trabalhar quando não quer ser observado. Vimos aviões que pareciam de outro mundo. Entendemos como luzes no céu viraram prova de alienígenas, enquanto, na verdade, escondiam engenharia humana levada ao limite, em uma corrida silenciosa para dominar o ar antes que outro país fizesse o mesmo. O mito gritou ET, mas os papéis sussurraram Guerra Fria, tecnologia furtiva e vantagem estratégica. Percebemos também que, quando documentos começam a sair da sombra, eles não trazem respostas completas, e sim um recado incômodo. Aquilo que você não vê pode ser muito maior do que aquilo que é oficialmente admitido. A Área 51 continua viva justamente nesse espaço cinza entre o que o governo mostra e o que escolhe esconder. Se esse tipo de investigação, narrada sem maquiagem e sem tratar você como ingênuo, faz sentido para você, então se inscreve agora no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Isso diz para o algoritmo que ainda existe público para documentários que não vendem medo barato, mas contexto, história e visão crítica sobre o mundo em que a gente vive. Eu quero saber até onde esse deserto chegou. Comenta aqui embaixo de qual país e de qual cidade você está assistindo este vídeo para a gente ver de onde estão vindo as mentes curiosas que não se contentam com a primeira explicação fácil. Seu comentário ajuda a construir uma comunidade que pensa junto, discute e liga os pontos. A Área 51 vai continuar respondendo com silêncio, cercas e placas de não ultrapasse. Mas, enquanto houver gente disposta a fazer perguntas, conectar fatos e encarar a realidade por trás dos mitos, esse silêncio nunca vai ser completo. Obrigado por ter ficado até o final. Respira fundo, olha para o céu da sua cidade e lembra: nem tudo que parece inexplicável precisa de outro planeta para ser assustador. Às vezes, o mais assustador é justamente aquilo que a nossa própria espécie decide fazer nas sombras.